mas o importante é este fluir da comunhão, da graça de Deus, né? Eu queria pensar com vocês, vou tentar não ser cansativo, eu tenho descoberto nos últimos anos que eu sou um cara cansativo, quando eu estou falando, sabe? E a gente tem características, né? Mesmo a gente sendo habitados pelo Espírito de Deus, a gente não se livra de algumas características humanas nossas. E uma negativa que eu acho, uma autocrítica que eu faço, é que eu acho que eu sou um cara cansativo quando eu estou falando. E é claro, eu sou psicólogo também, e como psicólogo eu estou aí fazendo as minhas investigações, mas isso é que é legal, sabe? Ser psicólogo nos traz essa responsabilidade de você compreender as complexidades da vida, das personalidades e, sobretudo, as suas dificuldades e falar assim, cara, eu só tenho certeza de uma coisa, como que eu vou lidar com isso? Que é quase a mesma coisa de um neurocirurgião ter que fazer a cirurgia no próprio cérebro, né? Então, a gente fica... Aliás, ser psicólogo, especificamente no Brasil, de 2018 para cá, mas talvez desde sempre, é ficar nesse limbo, né? Lá no meio acadêmico, os caras falam assim, cara, você é psicólogo, você estudou aquelas teorias maravilhosas do Colbart, do Paul Tillich, você estudou aquelas teorias maravilhosas do Santo Agostinho e São Tomás de Aquino e de todo aquele panteão de teorias maravilhosas, e você acredita em Deus, um Deus cristão evangélico? Aí, para os psicólogos, você está meio assim jogado fora, que você é um pouco fundamentalista. Faz parte. Por outro lado, eu falei que é lindo porque, para os irmãos em Cristo, você é um herege. Esse cara é pegador, mas ele é psicólogo. Então, se é a favor do pecado, lê Freud, fica justificando todas as porcarias humanas, então você fica naquele empurra-empurra. E o bom de tudo é que esse empurra-empurra sempre te leva para o alto, para o colo do nosso Pai Eterno. Então isso é que é a recompensa dolorosa, mas recompensa. E nunca perdi essa convicção de que a minha alegria na vida, até as ciências que o Senhor me deu o privilégio de cursar, né, psicologia, ciências sociais, e agora já estou tentando fazer letras na UFMG. Na pandemia tranquei todos os períodos, mas estou lá, estou tentando. A gente faz isso tudo nele, por ele, para ele. Sem ele não tem motivo para viver, não tem teoria, não tem nada. Isso não é discursismo e não é ideologismo, isso é a convicção de ser, é o eixo da nossa vida. Por isso que eu queria compartilhar com você algo hoje, nesse limbo que todos nós vivemos, porque eu sinto e vejo, percebo que os caminhantes estão também nesse limbo, né? De serem pessoas, isso é os desigrejados, isso aí é o caminho. Outro dia eu ainda estava numa igreja institucional, quando um pregador tomou a palavra só para avisar sobre esse negócio de caminho. Negócio de caminho aí, caminho, fala que é caminho da caminho, caminho é zen budismo, é o caminho das trevas, é o caminho, eles fazem isso, eles fazem esse exercício de difamar aquilo que eles não conseguem entender. Mas isso faz parte, disse Jesus, né? Faz parte. Eles falaram assim de mim e falam assim de vocês porque eles não me conhecem, diria Jesus. E aqui a gente está dizendo isso para criar nenhuma rivalidade. Na verdade, para dizer o seguinte, o nosso conforto, a nossa alegria, a nossa certeza, a nossa delicadeza ousada e a nossa ousadia delicada é o Senhor. E é nesse paradoxo, desse acolhimento ousado e dessa ousadia acolhedora que eu quero meditar com você um trechinho pequenininho do Evangelho de Jesus, que está em João, capítulo 16. Antes eu queria contextualizar. É importante quem tiver um tempo, ou quem quiser se dar um tempo, né? E se Deus livrou Israel de ter de guardar o sábado, eles não quiseram esse livramento, eles se apegaram a essa questão do sábado, nós também tendemos a ir para um outro oposto. A gente não guarda coisa nenhuma, a gente não guarda o pensamento, a gente não guarda o olhar, a gente não faz um Shabbat para nós, a gente não tem nele o descanso. Nós somos empreendedores demais para descansarmos no Senhor. E ele está dizendo, que é isso, cara? Você iria lucrar muito mais se você andasse no descanso, né? E aí, alguma proposta de descanso seria essa: pegue um dia aí na sua vida, hoje eu só vou tomar café ou almoçar, vou só beber água enquanto
só depois que eu ler o Evangelho de João, dos capítulos 13 até o final do capítulo 17. Olha que coisa imensa. Mas é por quê? Esse trecho do Evangelho de João, ele é narrado em Mateus, Marcos e Lucas ali meio que, de repente, que é aquela ceia dos 12 que virou quadro, né? Aquela ceia onde Jesus aponta o traidor e Judas já vai lá vendê-lo e prossegue a pressa dos acontecimentos. Agora, aqui não. João, o discípulo do travesseiro, o discípulo do leito, o discípulo do pijama, conhecia as intimidades do processo, ele nos deixou um legado que são os detalhes entre aquela ceia e o momento dele ser preso. E aí você tem lá, desde a ceia, aquela situação onde ele vai lavar os pés dos discípulos, onde ele começa a falar sobre o fato de que o Pai é o agricultor, né, e de que nós somos os ramos. Ele nos traz uma série de detalhes ali, dando aviso aos discípulos e, consequentemente, a nós, até que ele começa a dizer, olha, o mundo não conhece vocês, porque o mundo não me conhece. E ele já começa a trazer um conceito de mundo, né? Mundo não é esse mundo que as igrejas cristãs da atualidade odeiam. Mundo é tudo aquele ou tudo aquilo que não se conecta com o amor eterno do Pai. Por que eles vão perseguir vocês? Por que eles não conhecem o que na sua lei está escrito ao meu respeito? Já começa a dar um indício. O mundo pode ser um conglomerado religioso. O mundo é o mundo onde ele viveu, onde ele foi morto na sexta-feira e a religião continuou tranquilamente celebrando a Páscoa no sábado. Todo mundo em jejum no sábado e no domingo houve o dia da libertação dos judeus. Mas, do ponto de vista humano, aquele mundo, o mundo da religião, matou Deus. E ele começa a dizer, olha, o mundo então não me conhece. Eles têm muito conhecimento, mas não me conhecem. Eles têm as chaves do reino, mas não querem nada com o rei. Eles amaram tanto a ideia, a religião e as regras que não conseguem perceber-me num capial de Nazaré. E Jesus não se faz de rogado, não. Ele chega a dizer, e os outros evangelhos é quem mostram isso, né? Ele chega a dizer, ai de vocês, de Jerusalém, de Cafarnaum, de Corazim, porque vocês não discerniram a visitação de Deus. Eu estou aqui em pessoa e vocês não conseguiram me reconhecer, de maneira que é esse paradoxo o tempo inteiro que Paulo vai mostrar em Romanos, entre os capítulos 9 e 11, quando ele vai dizer, olha, se de um lado Deus deu uma trava, deu uma chave no entendimento dos Israéis, de Israel, de outro lado ele não terá ninguém como inocente por um simples fator. Deus nos criou seres humanos com capacidade criativa, não só com capacidade reprodutiva, como pensam alguns, mas sobretudo com capacidade criativa, com capacidade construtiva, com capacidade de autorresponsabilização, que o Nietzsche vai chamar de potência, vontade de potência, que os existencialistas vão chamar de autoatualização, especialmente o Abraham Maslow, com capacidade de criar. E aí esse ser humano é esse complexo, ou esse paradoxo de ser tão fraco, tão pequenininho, tão insignificante, tão pó de estrela, mas ao mesmo tempo ele é tão soberano, de maneira que aquela teologia tradicional que diz que das 7 dispensações, né, que diz que a primeira dispensação é a inocência. Que inocência? Nunca houve inocentes entre os seres humanos. Inocentes são as crianças, inocentes são os animais, inocentes são a natureza. O homem que deu nome a todos os animais, interprete isso como você quiser, o texto mítico está dizendo, era um homem que sabia das coisas. Por isso que a consequência ela é ácida, ela é penosa, porque ele avisou ao casal, na plenitude da sua consciência. E o casal construiu o caminho da própria culpa. Então, é claro, o Senhor é misericórdia, o Senhor é acolhimento, Ele sabe da nossa natureza ambígua, mas, sobretudo, Ele jamais vai nos tirar a responsabilidade de existir, porque tem essa outra coisa, ninguém aqui pediu para nascer, ninguém aqui pediu para existir, mas no nascer, no existir, no construir da nossa vida, Ele nos deu essa graça de sermos responsáveis nele, e essa é a nossa saída.
É aquela coisa do pregador. Eu não sei, talvez, transmitir uma mensagem que seja acolhedora, mas nem por isso ela é menos divina nesse convite de que a gente precisa ser responsável. Eu não quero culpabilizar ninguém aqui. O que eu quero dizer é que a nossa saída, seja para a gente não se sentir culpado, seja para a gente se sentir responsável, seja para a gente se sentir acolhido, seja para a gente se sentir acolhido para construir, é estarmos nele. É assim que Jesus faz, e é assim que Jesus vivencia a sua crucificação, né? Eu não sei se há muitos anos atrás passou aquele filme Paixão de Cristo, que as pessoas ficavam se sentindo ao vivo trituradas, porque o filme ele é ostensivamente dramático, no sentido de Jesus estar sendo ferido. Mas o que eu vi ali naquele vídeo, quando foi exibido numa igreja, eu falei assim, gente, olha como que Jesus é imponente, né? Porque é isso que o Evangelho de João tenta passar para nós. Jesus é imponente, porque o autor do filme também entende isso, né? Porque quando Jesus está sofrendo, aí aparecem os trechos assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Aí o João que traz isso para nós, né? Ele vai dizendo, olha, é sofrido, é doído, é penoso, quando eu for levantado do madeiro, eu verei o fruto do meu penoso trabalho, mas só tem uma coisa, é responsabilidade no meio do sofrimento. Ninguém retira a minha vida. Isso está mostrando quem ele é. Por outro lado, tirar a sua vida, ou a vida do nosso Senhor, está mostrando quem somos. Porque se, do ponto de vista da eternidade, da teologia do pecado, né, da martiologia, fomos nós todos, de todas as eras, que crucificamos Jesus, do ponto de vista histórico, teórico, metodológico, geográfico, um povo viu Deus e falou assim, eu não gostei disso não. Quem que esse cara está pensando que ele é? Nós vamos matá-lo. E por que ele foi morto? Ele foi morto porque ele andou com as quengas. Ele foi morto porque ele andou com aquelas bichas romanas. Ele foi morto porque pregava o evangelho e judeu de Mar da Galileia estava ouvindo ele fumando com um charuto, porque as imagens não vêm ao livro, tá, gente? Mas as imagens eram essas. Vê alguns rastrinhos, né? Lucas 4 mostra como é que Jesus passa de anjo para demônio num culto só. Lucas capítulo 4 começa assim, ele entrou na sinagoga dos nazarenos entre os seus e começou a pregar, e todos prestavam atenção como se ele fosse um anjo de Deus. Aí, de repente, alguém... Imagina, na pregação de Jesus, né? Um pastor hoje em dia não aguenta isso, o outro chamou a polícia para duas manifestantes que estavam se beijando. Na pregação de Jesus, o cara grita assim, médico, cura-te a ti mesmo. Aí Jesus, o anjo, começa a virar demônio. Mas olha só, ele vai virando demônio porque estava falando uma coisa boa, uma verdade ácida que o povo não estava afim de ouvir. Ele, certamente está-me esse provérbio. Mas o que acontece? Tinha muitas viúvas em Israel. E Elias foi acolhido por uma de Sarepta, uma mulher nada santa. Tinha muitos leprosos entre os judeus. E Eliseu curou só gente, o Naamã, o Ciro. E aí Jesus vai mostrando a realidade do coração humano, que arruma muitos argumentos para não aceitá-lo, e o texto acaba assim, olha, Jesus teve que escapar da multidão porque queriam jogá-lo do monte. Foi assim que o culto acabou. Imagina o que é isso para as nossas direitices religiosas. Vê se isso é de Deus. Quando é que alguém de Deus termina um culto assim, sendo jogado na montanha? Você é um cara muito salgado, você não tem palavras apetecíveis, não. Então, se Deus que se fez homem foi assim, por que a gente ia querer ser diferente? Né? Ninguém tem que ser tumultuador. Jesus só era Jesus, cheio de vida, de amor e graça. Mas o filme A Paixão de Cristo mostra isso, que o coração das pessoas é por demais endurecido. E parece que vai virando uma assim. Quanto mais a pessoa conhece a Deus, mais dura ela vai ficando. Parece os cientistas entrando em contato com a natureza que Deus criou. Parece os físicos entrando em contato. Quanto mais eles conhecem o poder de Deus, quanto mais um químico conhece o interior da matéria, mais ele... isso não deve ser sido Deus, não. Quando Deus queria que a gente se embevecesse com a glória do seu amor, da sua criação, de que cada matéria foi criada por ele, ele está presente em todas as coisas. Então, é nesse sentido que Jesus não vai ter ninguém por inocente, que se por um lado a gente se choca com o seu sofrimento,
ele está dizendo, olha, a minha vida, eu espontaneamente a dou. Por outro lado, por que então que eu estou deixando vocês tirá-la? Porque vocês precisam se arrepender. Isso pode se dar no sentido eventual de evento, de choro, de arrependimento, de lágrima, mas isso também tem que se dar, sobretudo, no cotidiano, no constante transformar da consciência, em você falar como aquele publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu também sou gente, eu não sei o que fazer. E aí a gente vai sendo inocentado nele. Dado esse contexto, eu queria meditar com você no Evangelho de João, no capítulo 16, dos versículos 8 ao 11, um trecho talvez bem conhecido aqui de todos nós, né? E aí é Jesus naquela conversa que eu disse a vocês, que começou lá em João 13. Aí antes dele fazer a sua oração sacerdotal por todos nós, ele vai dizer aos seus discípulos, olha, eu tenho que ir, eu tenho que deixar vocês por um pouco, porque eu já vou voltando. E aí diz o versículo 8, quando ele vier, o Espírito Santo, que é Deus vivendo em nós, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí não sei se é João ou Jesus, mas há uma explicação aqui. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então é Jesus que está falando. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É importante a gente compreender este contexto, porque nós temos aqui, eu me lembro que o Rubem Alves tinha uma frase maravilhosa que ele falava assim, olha, se alguém perguntasse para Deus, o que o Senhor quer ser quando crescer? Aí Deus responderia, eu quero ser Jesus de Nazaré. Da concepção existencial do Rubem Alves, né? Ele é interessante que ele transitou da teologia existencial para a psicanálise, muito legal essa combinação. E aí ele vai dizer, olha, se Deus quisesse ser gente grande, o sonho dele era ser Jesus de Nazaré. E ele foi, né? Mas eu iria por um caminho um pouquinho mais além do que o nosso irmão Rubem Alves nos trouxe. Porque o que nós temos aqui é que Deus está condenado a ser Deus. Deus é Deus. Tem jeito de Deus não ser Deus? Eu fico achando engraçado uns debates aí. Eu tenho um canal no YouTube e aí um dos canais mais comentados, um dos vídeos mais comentados, além de um que eu respondo ao pastor Rodrigo Silva sobre a questão das homoafetividades, esse é o vídeo mais visualizado no meu canal, porque o Dr. Rodrigo Silva, muito querido pelo grande público, fez duas comparações, uma que eu acho interessante, a outra que é um pouco complicada, quando ele vai equiparar as homoafetividades, a zoofilia, a pedofilia e ao incesto. Porque na cabeça dele, assim, se está tudo na mesma referência, então por que eu posso condenar um e não tenho que condenar os outros? Então é tudo ruim. E aí eu faço todo um arrazoado ali, na minha maneira cansativa de falar, sobre essa situação. Mas uma outra coisa que ele falou, que é chata, mas ao mesmo tempo chama o pessoal das ciências humanas para o seu devido lugar, quando ele diz o seguinte, olha, vocês ficam falando aí que tem homossexualidade na natureza. Também na natureza, a viúva negra, depois que copula com o macho, ela o mata e o come. Né? Eu até brinco, não estou dando nenhuma ideia para ninguém que não. Na natureza também um filhote, daqui a alguns meses está transando com a própria mãe, então está na natureza. Então vou colocar. Aí ele coloca isso, e aí eu pego essa frase dele e vou mostrando isso. Bem feito por cientistas humanos. Porque quem mandou ficar caçando explicações da sexualidade humana na natureza, sendo que nós somos cultura, nós já nascemos seres de cultura, nós já nascemos em processos culturais, nós já nascemos nos alimentando por prazer e não necessariamente por necessidade, já nascemos tendo que aprender a controlar os esfínteres, coisa que não acontece na natureza, nós já nascemos nos relacionando uns aos outros em função da descoberta da diferenciação dos órgãos sexuais. Meu Deus, Joãozinho tem um negócio pendurado entre as pernas e Mariazinha não tem. O que é isso? Animal não faz isso. Ninguém nunca viu um leão macho assim, too sexy, olha o tamanho do meu pênis, nossa. Leão macho não faz isso. Nenhum macho alfa da natureza faz isso. E o ser humano
Pode ser macho ômega, que ele tem lá uma relaçãozinha com o seu pequeno falo. Então, bem feito para a gente não ficar procurando explicações naturais para aquilo que não é natural. E não é porque não é natural que seja mentiroso. A sexualidade humana está para além disso tudo. E aí as escrituras foram escritas num período onde essas coisas não haviam sido descobertas, como as escrituras foram escritas num período onde não se sabia que a Terra era redonda, onde se pensava que lepra era maldição, que mofo em casa era alguma coisa do mal, e que a sexualidade que não era compreendida era jogada no bojo do pecado. É só isso, amém. Aí o século XIX traz as luzes da sexualidade humana, o que é pecado continua sendo pecado, o que é humano tem de ser processado na nossa humildade, na nossa comunhão com Deus. Aí eu respondo essas questões lá no vídeo. Mas eu estava falando do segundo vídeo, que é mais visualizado lá, por causa de uma briga. É um vídeo que eu ouso dizer assim, coisa de minutos, 1 minuto e pouco, que eu tendo a crer que Jonas morreu no ventre do peixe, porque Jesus faz alusões a isso quando ele fala, assim como aconteceu com Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, acontecerá ao filho do homem. Ixi, mas essa frase arruma uma briga. Eu não estou nem aí para saber se Jonas morreu ou não morreu. Eu só quis provocar mesmo, porque você vai vendo a obsessão daquilo que Jesus falou, né? Gente, vocês brigam por um mosquito e deixam passar o camelo. Aí até por último eu respondi, olha, meu amigo, não tem jeito, foi tudo milagre. Ou Deus fez um milagre, deixar Jonas vivo 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, ou Jonas falou com Deus depois de morto. Ah, mas que ninguém fala com Deus depois de morto? Quem falou que ninguém fala com Deus depois de morto? Deus esteve aqui conversando com Elias e Moisés. O Apocalipse traz na sua simbologia que os justos mortos pelo Evangelho estão clamando diante do Senhor, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? E Jesus trouxe uma história que vai dizer que um rico estava dizendo para o Abraão, pai Abraão, pede um Lázaro para pelo menos molhar minha boca. Então, esse negócio de que morto não fala com Deus. Morto pode não falar com vivo, mas com Deus, para ele, vida e morte são a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E aí, no bojo dessas questões, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não tem saída, Deus é soberano, Ele nos escandaliza, Ele é uma maravilha, e a gente fica querendo domesticá-lo. Por outro lado também, conquanto Jesus é o nosso modelo de existência humana nos seus 33 anos israelita, também, do ponto de vista da divindade, nem foi tão difícil ser Jesus de Nazaré. Agora, complicado mesmo, e aqui eu estou antropomorfizando a divindade. E já sei que ele me deu essa licença. Estou exercendo meu raciocínio com temor e tremor, no sentido de que a coisa mais difícil para a divindade, para o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, é ser Espírito Santo em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, de propósito, dando maior valor a essas pessoas que Ele criou conforme a sua imagem e semelhança. E aí, o que é Deus? Deus aqui, ó, é o Adão Lavadão. Deus aqui é a Rose. Deus aqui é o Luiz, Deus aqui é o Henrique, Deus é a Sirlene, Deus é a Joelma, Deus é a Ana Cristina, Deus é a Estela, Deus é a Marli, Deus é Lia, Deus é Dejaí, meu pai é Dejaí, não sei se pronuncia Dejaí ou Dejaí, mas é Deus. Deus é Vânia, e Deus são essas mais 18 pessoas que eu não visualizo aqui na minha tela. O que é isso? Que absurdo é isso? Porque o Espírito Santo é Deus do alto do seu poder, da sua eternidade, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, habitando esses seres de visão tão limitada que somos nós, de vontades tão dúbias que somos nós, de conflitos tão conflitantes como os que temos, de palavreados tão condenáveis, de maneira que o vislumbre que Isaías teve cerca de 800 anos de Cristo, de dizer que Emanuel seria Deus conosco, é muito mais profundo, é Deus em nós, é Deus nos habitando, é Deus tendo paciência com as nossas impaciências, e é Deus tendo muita paciência. Às vezes, assim, a pessoa vai morrer com 89 anos, cega, ideológica, complicada, e Deus teve o compromisso de habitar ali. Esse é o Espírito Santo.
De maneira que Deus continua sobre todas as coisas. Deus é Jesus Cristo morto e ressuscitado. Mas Deus Espírito Santo é a nossa briga, eu vou dizer, existencial, porque é do tamanho do nosso nascimento e morte. O tempo que você está vivo e Deus decidiu habitar em você, ser do Espírito Santo na sua vida, que briga é essa? E quase sempre ele perde. Ainda tem isso. Deus é tão Deus que ele sabe até perder para a gente. E aqui eu estou antropomorfizando o Espírito Santo, Deus que habita em nós, que vive em nós, que negocia conosco, que tem paciência conosco e que queria nos dar tantas libertações. Quer ver um exemplo? Vamos lá pela frase de Jesus. Jesus diz, olha, eu preciso ir, porque eu preciso voltar para habitar em vocês. E o nome dessa minha habitação em vocês é se chamar Espírito Santo. E aqui, ó, já pedindo licença às questões teológicas, tá, gente? Nós temos duas questões teológicas aqui. Primeiro é aquela nomenclatura. Esse cara é o que? É unicista? É trinitarista? É triuno? Não estou nem pensando em nada disso. Eu estou aqui pensando de maneira experiencial, vivencial, existencial e convicta de que o Espírito Santo habita em mim, ele habita em vocês e ele está aqui falando uns com os outros. Então, peço licença a essas correntes teológicas. E de outro lado, quando você vai dar uma fuçada nos melhores comentários bíblicos, eles vão dizer assim, essa passagem que Jesus está falando aí, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tem a ver com aquela circunstância ali, que quando Jesus morresse, os judeus iam ver que mataram ele, que não creram nele, que mataram, não é que não creram nele, e vão se convencer um dia do pecado, vão lamentar aqueles a quem traspassaram, e vão ter convicção de que já estava tudo grande e eles não entenderam. Mas conquanto os melhores pensadores do Evangelho pensem assim, eu vou fazer um caminho um pouco inverso, porque o mesmo Jesus que estava dizendo àqueles discípulos que eles eram árvores e que o Pai era o agricultor, também estava dizendo isso para todos nós. O mesmo Jesus que disse coisas para Pedro, Tiago e João, quando do Pentecostes passou a dizê-la através deles para nós. Muita gente que não dava conta de ouvir o capial de Nazaré, deu conta de ouvi-lo em Pedro. Os irmãos de Jesus não suportavam o discurso do seu irmão mais velho. Mas, quando Jesus morre, ressuscita e vaza, do ponto de vista familiar, coisa assim, vazou. Aí, quando Jesus vaza, não é que o nosso irmão mais velho era Deus em pessoa? Aí nós temos dois irmãos de Jesus que escreveram até duas cartinhas que estão na nossa Bíblia, né? Tiago, e o que virou o apóstolo lá em Jerusalém, e o Judas. Mas, existencialmente falando, o irmão mais velho teve que vazar, senão os irmãos mais novos não se converteriam. Não dava para entender, tem coisas que Deus entende, tá, gente? E aqui eu estou falando para você que possa ter um ódio do seu pai, uma raiva inexplicável da sua mãe, uma inveja da sua irmã, e aqui eu não estou falando de pecado, estou falando de conteúdos psicológicos como estes, pelos quais os irmãos de Jesus passaram. Não dava para eles se converterem com Deus em pessoa aqui. Deus precisou sair para eles falarem, olha, a gente só valoriza depois que perde. Porque aquele irmão mais velho que dizem aí que veio de uma mulher virgem, não é aquele do Salvador do mundo, agora eu creio. Aí Deus está olhando até os motivos pelos quais você crê, mas Deus é graça, ele pega isso tudo, é a mim, vamos te salvar, meu filho. Você creu, você entendeu? Ele precisou ir embora para você entender? É isso mesmo. A minha determinação de te salvar passa por aí também. Passa até pelas suas limitações psicológicas. Daí vem os usos e costumes em relação aos quais o Paulo vai ter que responder nas suas cartas, né? É crente que tem medo de comida sacrificada a ídolo, mas é crente que só vive na manguaça, é crente que acha que tem liberdade para fazer tudo, mas é crente que não quer fazer nada e fica julgando quem faz tudo. Porque isso é o Espírito Santo habitando em nós. Ele está dizendo o seguinte, não quer saber se você faz tudo ou se você faz nada. Quem faz tudo e quem faz nada, quem vive e quem morre, é para o Senhor, e nós precisamos não julgar quem faz e não diminuir quem não faz. Esse é o Espírito Santo em nós, nos processando o tempo inteiro, nos fazendo o tempo todo discernir o que é discrição e o que é hipocrisia, o que é manter a particularidade e o que é ser sincero. É o Espírito Santo em nós, nos humanizando, nos capacitando. E aí, nesse sentido, ele chega aqui e vai dizer, olha, eu preciso ir. Tem muita gente precisando crer em mim só quando eu sair daqui.
mas eu já saio voltando. Porque a gente está sempre cantando, quero te ver. E aí Jesus não quer ser visto, não. Deus não quer ser visto. Deus em Jesus não quer ser visto. O grande fetiche das cristandades é ver Jesus voltando de cima de uma nuvem, porque é um espetáculo, a gente adora um espetáculo. Desde querer ver Jesus voltando na nuvem, eu estou falando da gente, inclusive os apóstolos, eles morreram com essa esperança de que eles iam vê-lo nas nuvens. Até aquela coisa assim, o céu tem rua de ouro, muro de cristal. Eu cresci ouvindo isso, né, das boas pessoas que me educaram no Evangelho de Jesus, e elas viviam com aquela obsessão de evangelizar para ter uma pedrinha branca na coroa, e fica assim, mas se essa coroa virou agora um monumento, né? Tem uma coroa esmagando uma pessoa de tanta pedrinha branca que tem lá, porque é tudo assim espetaculoso. Na verdade, a gente gosta de uma rua de ouro, de um muro de cristal. E o problema é que quando você chega no céu, que diferença vai fazer rua de ouro, muro de cristal, se forem assim, nessas literalidades, né? Porque o ser humano ele foi construído na falta. A gente gosta de ouro, de cristal, que ele não tem. Quem tem tudo isso, enlouquece. Então, Deus sabe falar com a gente nas nossas limitações, nas nossas esperanças, nos nossos fetiches. Eu não quero tirar a esperança de ninguém que quer nadar no ouro como o tio Patinhas. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo em nós tem esse trabalho diuturno e diário, eterno, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele diz, olha, quando eu vier ao mundo, eu vou conhecer o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em mim. O trabalho difícil do Senhor Jesus, do seu Espírito em nós, é nos convencer do pecado. Qual o pecado? De que os judeus não creram nele? Desse a gente já está convencido. Então não é disso que ele estava falando. O que ele está dizendo é que até quando a gente é salvo pelo seu amor, pelo seu Espírito, a gente tem dificuldade de confiar nele. Por isso que as palavras de Jesus o tempo inteiro era, quando a gente fosse evangelizar ou chegar em alguém, era transmitir a paz. Paz seja convosco, porque crer em Deus é ter paz com Deus. É muito fácil crer em Deus formalmente. Aliás, me permitam, por favor, não saia da tela. Estamos aqui numa palavra que é acolhedora, mas é confrontacional. Então não saia da tela se você se percebe habitado ou habitada pelo Espírito Santo. Eu vou dar uma pequena guinada e volto já acerca da grande frase idolátrica deste país. Deus não é todo-poderoso, né? Ele convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim. Porque Deus é maravilhoso, poderoso, e Ele vai convencer-nos do pecado. Só que nós temos uma dificuldade de crer nele. E a gente tem maneiras sofisticadas de não crer em Deus. Até quando a gente se pensa convertido. Como é que a gente não crê em Deus se sentindo convertido? Por exemplo, a frase amada, adorada e falada, e aqui eu vou recorrer à mística, sim, porque Deus, quando se fez homem, era místico. Ele não era misticista, mas ele não ia fazer nenhum milagre sem ter passado a noite no monte com o seu pai. O nosso pai. Então, diferentemente da mistificação, nós temos que ir à mística, que é o quê? A gente tem aquela frase, olha só, por que você quer outra pessoa no poder, no governo? Olha só, Deus acima de todos. Já começa aí, porque Deus acima de todos é a coisa mais óbvia que existe. Deus, para todas as culturas, seja lá aquilo que se atribui a ele, sempre será algo fora, acima e além de nós. De maneira que essa frase que foi dita nos períodos nazistas da humanidade, está sendo agora repetida Brasil afora, ela é nada mais nada menos do que uma confissão de que nós não cremos em Deus. Porque quem crê em Deus tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? O seu Espírito já falava pelos profetas, na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração lhe as inscreverei. Ou seja, o grande sonho de Deus, além de habitar em nós, não é estar acima de todos, porque isso ele não precisa sonhar, ele já é. De maneira que algum ser humanozinho arrogante fala, Deus acima de todos, ele está te contando o óbvio. Deus nem conta para ninguém que ele está acima de todos, porque ele não tem jeito, ele está acima de todos, ele está em tudo, ele é em tudo, tudo existe nele. Então não tem nada de novo nessa frase para ser adorada desse jeito.
Por isso que quando alguém fica propalando essas coisas, só está te contando o desejo de mandar em todo mundo, até porque na língua portuguesa, né, fazendo uma psicanálise de Putique aqui, na língua portuguesa, eu está dentro de Deus, né? D-eu-S. Deus, acima de tudo, é alguém te contando assim, eu sobre você. Porque eu falo que eu sou enviado de Deus, mas eu quero é ser mesmo, é Deus. Sou eu refletido em vocês. É o que esconde essa frase. Por que eu estou dizendo? Porque isso é uma obviedade. Deus está em tudo e acima de todos. Agora, o sonho de quem tem o mesmo sofrimento ou o mesmo sentimento de Cristo Jesus é não querer ser visto acima de todos, é querer ser vivenciado. Jesus não quer ser visto, ele quer ser vivenciado. Você está sendo Jesus na sua existência? Você está sendo Jesus nas suas escolhas? Ah, mas aí você pirou, né, velho? Agora você quer ser Jesus, isso é psicopatologia. Olha, se alguém aqui tiver um sonho para além de querer ser a imagem de Jesus, de querer ser a existencialidade de Jesus, de ter os olhos de Jesus, de amar como Jesus amou, de cantar como Jesus cantou, de andar como Jesus andou, que pobre é essa sua fé? Porque o Espírito Santo habita em nós, sobretudo para isso, para nos convencer do pecado. Qual pecado? Você não crê em Jesus. Quem crê em Jesus vai vivenciar o Pai. Vai fazer alguns movimentos que são necessários, porque nós somos seres comunicativos. Então Jesus erguia os olhos aos céus e agradecia ao Pai. Mas o Pai estava nele. Ele e o Pai eram um. São um até hoje, até eternamente. Mas convencermos disso é difícil, porque a gente se esconde em escolas teológicas, a gente esconde em escolas psicológicas, a gente se esconde em escolas sociológicas, em escolas filosóficas. A gente se esconde até na paternidade, na maternidade. Então, eu acabei de dizer para vocês que Jesus não se preocupou em ser o irmão querido de todos. João vai dizer, João, o discípulo do pijama, vai dizer, olha, eu estava vindo na casa de Jesus, que aí os irmãos, e aí, você não vai para a festa não, fazer uns milagres lá não? Aí Jesus, ó, sai pela tangente, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, então, não... olha, vocês são meus irmãos, me respeitem, rapaz. Vocês saíram de mim, não foi da mamãe, não. Jesus não era assim. Aí tem gente que o projeto na vida é ser louvado pelos filhos. Cuidado, porque perto das nossas muitas cautelas, do nosso compromisso de morrer como o melhor pai do mundo, ou a melhor mãe do mundo, ou o melhor professor do mundo, ou o melhor governador do mundo, pode estar escondido uma arrogância, porque o Espírito habitar em nós é isso, é nos convencer disso. De que nos nossos melhores atos pode estar vindo alguma arrogância. Ah, mas agora eu vou ser mal, então? Não estou te pedindo para ir para essa lógica grega de ser bom ou de ser mal. Estou te dizendo que a gente precisa examinar os nossos caminhos sempre com a sua luz, sempre com seus sentimentos. Porque se o nosso projeto é ser essas melhores pessoas, na medida que a gente vai andando nele, com ele, a gente vai sendo todas essas coisas. E Jesus também não nos deixou desavisados acerca disso. Ele vai dizer, olha, é duro, é tenso confiar no Pai. Porque filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Isso acontece desde que o mundo caiu. Ele estava falando sobre o seu reino em nós. Tem gente que vai ver o Espírito Santo em você e vai ter raiva de você. Não é porque você está sendo arrogante, não é só porque você está sendo você. E aí ele vai dizer em Mateus 10, pais vão matar os seus filhos, não é porque pai mata filho, é porque viu no filho algo do Evangelho. Aí ele ainda continua, você acha que acabou? Ele vai dizer, olha, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem perde a vida, ou a reputação, ou as amizades, quem suporta tudo por minha causa, vai encontrar vida. E essas palavras são tão complexas que essa mensagem aqui não vai resolver o problema, não. Isso é coisa de quê? Do Espírito Santo em nós, todos os dias, nos discernindo o que é para a gente fazer ou não fazer. E é claro, ninguém tem que entrar aqui em ritual de saber o que o Espírito Santo quer, mas é de andar com ele, que as coisas vão acontecendo na leveza, no caminhar, no fazer como Davi. Davi vai dizer, meu Deus, eu não consigo andar sem ele.
Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aqui? Ah, mas o que é isso agora? Eu vou ficar consultando o profeta? Não, ele vai consultar o Espírito que habita em você. Em uns ele vai se relacionar de maneira mais objetiva, talvez até enviando profetas. Em outras situações ele vai se relacionar com você por meio das suas intuições. Ele convencerá o mundo do pecado. Porque a gente ainda não crê plenamente nele. A gente usa até as escrituras para não crer nele. Não converse com esse irmão aí, não. Isso é pervertido. Esse cara está falando umas coisas da Bíblia aí que não tem nada a ver com as minhas tradições. É porque não crê em mim. Mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de nos modelar, de nos moer e de nos fazer renascer nele o tempo todo. Ele convencerá o mundo da justiça. Por quê? Porque vou para junto do Pai. Ou seja, é aquilo que eu tinha dito para vocês, nem vou mais me demorar aqui. Jesus, ele não quer ser visto, ele quer ser vivenciado. Ele quer ser crido. Ele quer ser transmitido na mais espontânea das nossas ações. E para isso, ele não precisa ser visto. Porque o que a gente faz? A gente tem o dia do Santo Sudário, o dia da ceia, né? Até a ceia, as pessoas veem a ceia como uma coisa assim. Aquilo é um símbolo que não deve ser extinguido das nossas reuniões, mas que não deve ser fixado na nossa percepção. Tem gente que faz do evento um evento, né? Sendo que a própria palavra indica que evento é vento, é coisa passageira. A realidade cotidiana é que Jesus está procurando em nós por meio do seu Espírito. Por isso, é necessário que ele suma, para que ele seja real em nós. Seu sonho é ver Jesus, o sonho dele é ser ele em você. A gente pode até desejar vê-lo, né? Na verdade, o que eu estou vendo, né, nos meus 47 anos de existência, é que quem nunca pediu para ver Jesus até acaba vendo, né? Acaba vendo depois de muitos processos, depois de muita gente desvalida que foi tão bem tratada. Eu vou falar assim, vou te contar uma coisa, você me viu? Aquele perebento lá, aquela casa dos livros, aquele negócio que o pessoal achava que era bobeira, você não só estava me vendo como você estava me tratando muito bem, mas para isso eu tive que ser vivenciado em você. Por isso que ele vai convencer o mundo da justiça, porque a justiça não é praticar atos de justiça, a justiça é assumi-lo em nós, porque eu vou para o Pai. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Por isso eu preciso ir. Preciso morar em vocês. E ele está convencendo o mundo nesse penoso trabalho de que justiça é o mundo se converter a ele. E ele convencerá o mundo do juízo. Porque o maligno já está julgado. E aqui a gente entra para uma outra pequena tensão. Ele convencerá o mundo do juízo, por quê? Porque a gente deveria realmente descansar, porque o maligno está julgado. Aí lá vem o primeiro tópico fazer efeito. Aí você tem igrejas que acreditam que pecado não existe, que não tem que pedir perdão, que ceia é bobeira, que não sei o quê, porque o maligno já está julgado, está tudo feito. Verdade, o maligno está julgado, está tudo feito. Para que a gente tenha paz com ele. Porque embora o tom que eu consiga transmitir essa mensagem é um tom meio rigoroso, na verdade ela é uma mensagem de encorajamento para te dizer o seguinte, olha, nos seus piores momentos existenciais, nas suas piores práticas, nos seus piores vícios, nas suas piores insistências em não ser, só tem uma saída. É você dizer que só ele pode te salvar. Não são os seus rituais, não é você fazer curso de cura interior, é o seu relacionamento com ele, ele vai lá, né, como diria o salmista, se suba ao céu, lá estás, se desça no mais profundo do abismo, lá estás também. Tem gente aqui que está lá no mais profundo do abismo da sua psique, das suas práticas, mas a sua saída é aceitá-lo lá. Não é falar assim, peraí, as pessoas só dizem com a terapia, né? Mandou uma mensagem, hoje eu não vou na terapia não, que eu não estou muito bem. Aí eu falo assim, mas quer situação melhor do que essa para você vir à terapia? A gente faz isso com Deus, né? Nossa, primeiro eu vou me consertar, depois eu vou procurar Deus. O que é isso? É você tratando Deus como acima de todos, e não como aquele que te habita.
é que ele te habita e vai falar, Senhor, eu estou em lamaçal de fezes, mas eu sei que o Senhor já me garantiu que o maligno e os seus enganos já estão julgados. A minha garantia é falar com o Senhor do meio dessas fezes. Socorre-me, Senhor, porque o Senhor, ele é como aquela mãe que não gosta de cheiro de caca de criança, que aquilo ali é um fedor infernal mesmo. Mas por amor à criança, ela mete a mão naquela massa. Não se torna impura por isso. A gente cria esse Deus acima de todos que acha que ele é incapaz de nos socorrer das nossas loucuras. Que ele é incapaz de nos socorrer quando a gente mais precisa dele. E ele é o nosso Pai da eternidade. Ele é o nosso Pai amoroso. Quando ele esteve aqui entre nós, ele ensinou a gente a orar assim, Paizinho, ou Painho dos Nordeste, ou Peipe, Papai, o íntimo. Tem misericórdia de mim, porque eu só sei fazer isso mesmo, essas coisas que todos os seres humanos fazem, caca. Mas o Senhor sabe me tirar, me educar, cada um com a sua linguagem, cada um na sua percepção, cada um conforme a mensagem que possa entender, porque o Espírito Santo é Deus individualizado, né? Olha que privilégio maravilhoso. Você tem aquele que todo mundo quer que fique só acima de todos, que fique bem longe de todos, você tem ele aí com você. Ele vai comigo na minha terapia, ele está comigo cozinhando, ele está comigo comprando pão. É o Deus personalité no melhor sentido da palavra. Porque ele está ali e não te tem como cliente, ele te tem como filho, que vai sendo transformado de glória em glória conforme a imagem do varão perfeito, ou da pessoa perfeita, né? E aí, ele vai nos convencendo disso. O problema é que até quando a gente é convencido disso, a gente faz uma outra coisa, a gente esquece uma outra coisa, que quem está julgado é o maligno. Mas você não está, não. Você está em processo. O maligno está julgado, e nós temos a nossa própria malignidade. Daí a mensagem de arrependimento continuar. Porque quem precisa de arrependimento não é o diabo, ele já está sentenciado. Quem precisa de arrependimento somos nós. Arrependimento de não conseguir confiar no Senhor. Arrependimento de não conseguir vivenciá-lo. Não conseguir, não, na verdade a palavra correta seria preferir não conseguir. Porque a graça está acessível a todos, mas a gente não gosta de graça. A gente acha que isso dá muito trabalho. O bom é sair julgando todo mundo, é condenando todo mundo. Então a gente prefere não conseguir. E ele querendo nos convencer dos pecados, de que a gente não pode mais culpabilizar o maligno porque ele está sentenciado, o príncipe deste mundo. Eu acho legal essa expressão, o príncipe deste mundo, porque Deus é tão bom, né? Qual que era o sonho do diabo? Governar alguma coisa. Você quer alguma coisinha? Então tá bom. Eu tô com um probleminha com os seres humanos, eles não gostam muito de mim, não, sabe? Vou deixar você governar a terra aí. Aí Jesus não se faz de jogado, diz que o diabo é o príncipe deste mundo, é o principal, esse mundo pertence a ele. E ele também foi tão cara de pau que chamou Jesus, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque ele é o príncipe deste mundo, só tem um problema. O príncipe deste mundo já está julgado. Por isso que o papo de Deus agora é com cada um de nós aqui. Ele é um zero à esquerda. Mas ele está julgado. E você que não está julgado? Por que você está se infernizando? Por que você está usando a liberdade que Jesus te deu para se tornar livre, para se virar diabinho? Porque o maligno está julgado, ele é igual esse caso famoso que está aí no Brasil, que quem me acompanha nas redes sociais deve estar pensando assim, esse cara está muito obsessivo nessa história, que é o caso lá do ex-vereador doutor Jair Inho. Gosto de chamá-lo assim, por uma citação, né? O doutor Jair Inho já está sentenciado, ele vai se dar mal, ele vai ser julgado. Mas o que ele faz é aquela figura pobre daquilo que o diabo tenta fazer contra nós todos os dias. Ele está sentenciado, ele sabe disso, ele não tem poder nenhum contra as nossas vidas, mas ele quer levar um bocadinho com ele.
E aí pedindo de novo licença às teologias da salvação, se é predestinação, se é arminianismo, se é calvinismo. Eu estou falando aqui de existencialidade. Não entendo nada das coisas eternas, eu sei de mim. O que é que você faz com a graça que você recebeu e com a qual você se relaciona? Você entende que graça é poder fazer tudo? Ou graça é poder fazer nada? Seja como for, a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, significa também que a gente tem a liberdade, inclusive, de ir se infernizando. Porque não temos paz com Deus, porque não assumimos o Espírito Santo em nós. Aí o maligno está julgado, ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Mas a gente começa sei lá, né? Deus é meio cansativo. Ler Bíblia, o cara lê um tanto de coisa muito complicada, mas ele não quer ler Bíblia. E aí o discurso vem para porque isso é coisa antiga. Então lê, né? Que seja como coisa antiga, porque quem te habita quer te dar alguma novidade naquelas letricas. Se você consegue criticar a tradição religiosa acerca daquelas letricas, você é habitado por um espírito que vai te dar revelações acerca daquelas letricas, uma ferramenta que é só sua. E isso não tem nada a ver com egocentrismo, tem a ver com criatividade eterna de Deus em cada um de nós. Enfim, essa reflexão que está se estendendo, já estou terminando, eu queria que você pensasse nisso com gravidade, com agudeza. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. De maneira que o maligno está julgado, mas eu tenho... Ser habitado pelo Espírito Santo é ter responsabilidade por esse Espírito que habita em nós. Não é que eu vou cuidar de Deus, mas eu preciso cuidar desse Deus que se aformoseou em mim. Isso traz para mim responsabilidade. Responsabilidade não é coisa ruim, não é coisa boa. É eu ser parceiro de Deus, sendo Deus na minha vida. Eu preciso me convencer de que justiça é eu ter essa santa ousadia que às vezes ela é espalhafatosa. Viu? A gente não pode perder de vista isso, não. As regras existem, os encontros coletivos existem, mas sei lá, uma hora Deus pode me pegar de surpresa e a cena não ser muito bonita, não. Porque Ele habita em mim. E aí, quanto mais espaço eu der a Ele, mais surpresas. É isso que Ele fala, né? Bem-aventurado sois e está preparado para muitas aventuras. Muitas aventuras. Inclusive, de às vezes até ficar com a fama meio torta por estar fazendo, por estar sendo eficaz naquilo que Ele faz em você. E, por fim, a gente precisa se convencer de que até quando a gente está fazendo as nossas melhores coisas, nós corremos o risco de estar fazendo-as por não crermos em Deus. Para te mostrar que essa luta é constante, esse processo é constante, esse trabalho é penoso, essa formatação, esse aformoseamento, eu prefiro que formatação é aquela coisa, né? Um movimento que vai virando mausoléu, mas o aformoseamento é aquela formação constante de acordo com a novidade de vida do amor que ele é. Desculpa aí os nossos irmãos conservadores, eu não consigo entender crente conservador, porque Deus faz novas todas as coisas. Como é que alguém pode ser conservador? A única coisa que eu tenho que conservar é o Espírito em mim, que é todo criatividade. Então o convite é esse. Se deixe convencer por esse Espírito que habita em você, que quer te convencer do pecado, da justiça, do juízo, em algo que já aconteceu, porque a gente sabe que Deus é Deus, que o Espírito Santo habita em nós e que o maligno já está julgado, mas que ainda está acontecendo, porque no nosso dia a dia a gente está toda hora saindo fora disso, porque não está em nós o querer e o efetuar. É Ele quem executa em nós. É Ele que traz para nós, é Ele que emula em nós o querer e o efetuar. Senhor, eu peço ao Senhor que nessas trôpegas palavras, nesses pensamentos por vezes cansativos, que o Teu Espírito fale a cada um que pôde me ouvir até agora, que o Teu Espírito console a cada um naquilo que necessita, que o Teu Espírito surpreenda a cada um, porque, como disse o apóstolo Paulo, Teu Espírito em nós, ele é tão soberano que ele até se deixa apagar. Não apagueis o Espírito.
Não desprezeis as profecias, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, porque isso é o Senhor em nós, e a gente precisa, então, manter essa chama acesa que graciosamente foi derramada no coração de cada um de nós, que é o teu Espírito em nós, é a tua personalidade em nós, somos nós sendo construídos o tempo inteiro em comunhão contigo. Eu peço ao Senhor que o Senhor amplie, aperfeiçoe cada vez mais essa mensagem no coração de todo aquele e de toda aquela que a recebeu. Fazendo, Senhor, mulheres emergirem cheias do teu espírito num mundo onde elas não são bem-vindas. Fazendo, Senhor, homens se humilharem sob a poderosa mão de Deus num mundo onde até quando eles estão na sarjeta, eles são consolados pelas misoginias que nos são inerentes. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê essa total confiança que mulheres parem de adorar homens e tenham comunhão direta contigo. Que homens parem de se sentir senhor de mulheres e tenham humildade completa em ti. E que o Senhor surpreenda homens e mulheres na soberania do teu amor, da tua graça e da verdadeira prosperidade, que é perseverarmos nesta comunhão contigo. Eu te agradeço por esses irmãos que me ouviram até aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, querido. Pelo suporte. Obrigado. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade de estar conosco. Obrigado pela palavra. Que Deus abençoe você e que a gente guarde no coração aí tudo aquilo que foi dito hoje para nós e que a gente possa processar dentro de nós a mensagem. Muito gratidão, Ana. Muito obrigado. Que Deus abençoe.